Então, talvez a história que mais me tocou durante a minha vida toda foi que uma vez, para se assumir, assim, foi bem difícil, assim. Tipo, toda a família foi para fora, não queria saber, não queria conversa e tal, e aí eu fiquei sozinho em casa. E a única pessoa que veio falar comigo foi meu avô, assim, um avô de 70 anos e tudo. E aí ele se aproximou, me chamou num canto. Aí ele tirou, acho que eram uns R$350 do bolso, talvez até a aposentadoria dele na época. E aí ele entregou na minha mão dizendo que era para mim ir embora, assim, que eu tinha que viver a minha vida, que eu tinha que ser feliz, que eu tinha que lutar por aquilo que eu queria. E aí eu fui embora, sim. E aí fiquei tipo 20 anos fora, quando eu recebi uma ligação dizendo que esse meu avô tinha morrido. E aí eu fui falar, quem atendeu foi meu irmão, que talvez já estava com 20 e poucos anos, porque já estava com a voz grave. Aí ele disse que eu não precisava ir não, que ele não queria que eu aparecesse no enterro para não passar vergonha, que a minha família não queria passar vergonha. E eu não fui. Por que tu contou essa história, cara? Eu contei essa história porque me comoveu muito, assim, porque foi numa mesa de bar. E aí eu estava conversando sobre várias coisas com essa moça, com essa travesti, que era a Dediane. E aí a gente estava falando sobre várias coisas muito engraçadas, tudo curtindo e se divertindo. De repente ela parou tudo e falou que o que mais doía nela era isso, assim, de ter perdido esse contato com a família e principalmente com esse avô, que foi a única pessoa que deu a passagem para ela viver a vida dela, viver a realidade dela, e ela não viu ele ir embora, né? Ela não pôde se despedir desse avô. E isso me deixou, na época, bem difícil, assim, foi bem duro, assim, a gente chorou muito na mesa de bar por causa dessa história. Eu sou Silvério Pereira, sou ator, diretor, produtor de teatro, já fui professor, sou cearense. Atualmente tenho trabalhado mais com produção mesmo e com circulação de espetáculos. Eu vivi em Mombaça até os meus 13 anos. Então, assim, é um período onde você está se formando, gente. Mesmo eu pedindo para ser chamada pelo meu nome feminino, eles me tratavam pelo meu nome masculino. Então... O que eu tenho na minha cabeça sobre Mombaça é exatamente uma infância perdida. Sabe, como eu fui de uma família extremamente pobre, paupérrima, que não tinha o que comer, que tinha que andar 10 quilômetros para conseguir água potável, porque tinha que cavar 15 metros de profundidade para conseguir pegar água para poder beber. Era uma infância que tinha que se preocupar se no dia seguinte a gente ia ter água, se no dia seguinte a gente ia ter comida, se no dia seguinte a gente ia ter dinheiro para sobreviver, para pagar aluguel. Aliás, eu vivo num mundo de imaginação, onde verdade é muito mais uma questão de vontade do que ser de fato. Imaginação e ponto de vista. Então eu tenho muita dificuldade hoje de me relacionar com a minha cidade natal, exatamente porque ela representa para mim um roubo da minha infância. Houve um rompimento, assim, porque quando você chega aos 13 anos de idade é quando você de fato está criando laços muito fortes com seus amigos. E aí eu não tive isso, assim, eu rompi isso para ir para um outro lugar e construir uma outra história. Desde pequeno eu tinha uma coisa que fosse muito intuitiva para a arte. Eu lembro que nos finais de semana eu promovia algumas coisas com os amigos e no quintal de casa fazia algumas interpretações, algumas peças, ou quadrilha, casamento matuto, essas coisas. Então eu sempre fazia isso e dentro da escola sempre que tinha alguma coisa para ser feito de educação artística, eu queria estar envolvido com algo que tivesse a ver com a interpretação. Mas eu não sabia o que era fazer teatro de verdade, assim, eu não tinha noção do que era isso. Eu só pude perceber mesmo quando eu fui morar em Fortaleza, que aí eram pessoas profissionais, que realmente sabiam o que era teatro, que tinham interesse e gostavam de dar aula de arte, o que era muito diferente do que eu tinha no interior. E aí eu fui me envolvendo com isso, assim, fui me apaixonando por essa arte, assim, eu fui fazendo as aulas, indo assistir outras pessoas, assistir espetáculos. E aí a minha comoção, quando eu vi pela primeira vez uma peça de teatro de verdade, foi arrebatadora, assim. Eu saí de lá dizendo, porra, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ah, tá bom. Você não quer que eu faça o programa, então me diz. Como é que a gente vai fazer para se sustentar?
Não, aliás, me diz melhor. Me diz como é que a gente vai fazer pra eu te sustentar. Não tem nada a ver com isso, meu Deus. Ai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Eu tô só querendo dizer que... é a única maneira que eu sei de me sustentar, entendeu? Ah, se você não tá satisfeito, então vai embora. Não, não é fácil. Não é fácil pra mim, não. Não tô dizendo que é fácil. Você pensa que viver na rua é fácil? Pensa que trabalhar na rua é fácil? Não é fácil. Agora eu só não quero ter que voltar pra dentro de casa e ficar assim, pé de guerra com você. Se é pra ficar assim, meu bem, então procura outra. Tá bom. Tá bom. Bom, eu entendo que você não aceita, agora você não pode me impedir de fazer isso, cara. Durante a minha infância, eu sempre tive muita consciência do que eu era, né? Desde pequenininho eu sabia das minhas pretensões enquanto pessoa, enquanto sexualidade, enquanto identidade de gênero e tal, então eu sempre entendi bem isso. Eu sempre fui uma criança muito madura para o meu tempo, assim, eu sempre entendi logo como as coisas funcionavam. Mas tem dois fatos muito importantes na minha infância com relação à sexualidade, que em Mombaça, durante a minha infância, existia uma única travesti, que é a Barbosinha, que ainda hoje vive em Mombaça. E durante a minha infância inteira eu ouvi de que chegar perto da Barbosinha era proibido, porque a Barbosinha era uma doença, que você não podia se aproximar da Barbosinha, porque você podia pegar a doença dela e virar uma travesti também. Então eu sempre tive a Barbosinha como uma espécie de lenda urbana, como uma espécie de Cuca, como uma espécie de, enfim, a loura do banheiro. Ela era uma figura mítica para mim, eu não podia me aproximar. Eu nunca vi ela, nunca tinha visto ela. Eu só vi ela muito tempo depois, assim, que eu já estava morando fora de Fortaleza, aí sim eu já conhecia sobre a história das travestis, dos transformistas, dos transexuais, eu já tinha consciência desse universo, e aí foi quando eu voltei para Mombaça e vi ela, e eu disse, ah tá, mas é isso? Não é esse bicho de 7 cabeças, esse monstro que todo mundo pintava quando eu era da minha infância, que eu achava que era terrível e que na verdade é uma pessoa igual. E aí a outra coisa mais dolorosa para mim foi um colega de classe, que era o Esdras, e aí esse colega, ele era muito afeminado durante acho que a 4ª série, que a gente fez a 4ª série juntos, e nós éramos muito amigos no início do ano. Só que nos 3 primeiros meses de aula, ele se mostrou muito afeminado e a escola inteira começou a fazer bullying com ele. E eu fui covarde com esse garoto, porque eu já sabia da minha relação, da minha orientação sexual, né, do meu desejo e tudo, e aí eu abandonei esse garoto e fiz bullying também com ele. Então, assim, ele acabou saindo da escola, ele foi embora, e aí eu perdi um amigo, eu perdi uma pessoa, e acima de tudo eu fui muito cruel com essa figura, porque a única pessoa que ele tinha de fato do lado era o Silvério, que era quem ele confiava, disse, tá, você é parecido comigo, talvez você me ajude, e infelizmente eu não fiz isso por ele. Então, durante muito tempo eu levei essa dívida na minha vida, assim, sabe? Do que eu fiz com Esdras e do que eu entendia sobre o que era a Barbosinha. Um bom tempo depois, já fazendo teatro, já envolvido, né, profissionalmente com teatro, eu acredito que eu voltei para essa questão da travestilidade e da homossexualidade na arte para tentar me justificar. Na verdade é Gisele Almodóvar, porque ela foi batizada por uma travesti, né? Porque não tinha nome, até então tinha feito uma personagem que não tinha nome. Uma coisa engraçada sobre batizar, né, sobre o nome de batismo
de travestis e transexuais é que elas vão fazendo um jogo de palavras. Elas vão perguntando, que tipo de perfume você gosta? Que carro você acha bonito? Sabe? Aí você vai construindo isso. Diz uma mulher que você adora, diz, eu adoro a Bette Davis, Bette, aí pega Bette. Eu gosto do Duster, eu acho um carro bonito, diz, é o Duster. Eu acho que Rayovac, aquelas pilhas que tem muito tempo, que elas duram, não sei o quê. Eu sei. Então teu nome é Bette Duster Rayovac. Sabe? Então elas fazem essa mistura e constroem essa personalidade através do nome que vai a partir da sua admiração por determinadas coisas, sabe? Então a Gisele virou espanhola por conta disso, assim, por conta da Gisele Bündchen, né? E aí por conta do Pedro Almodóvar, porque eu sou muito fã do Pedro Almodóvar. Bom, eu estava sozinho em casa, meu pai chegou, falou que estava desempregado, queria beber. E aí eu falei pra ele que sim, que a gente podia beber e tal, que eu pagaria tudo, mas aí eu fui montada. Me montei todinha, fomos pra um bar, assim, bem na esquina, passar uma noite bebendo, falando putaria. E aí quando amanheceu o dia, ele não aguentava beber mais nada, eu paguei a cerveja, paguei o táxi, botei ele no meu ombro, levei ele pra dentro de casa. Quando chegou em casa, ele fechou o portão na minha cara, olhou dentro dos meus olhos e disse, eu tenho nojo de você. Sabe que hoje eu dou graças a Deus que esse filho da puta morreu? Isso foi no interior do Ceará, na cidade de Iguatu. O Brasil é um lugar extremamente preconceituoso, transfóbico, assassino, né? Para quem não sabe, é o primeiro lugar no assassinato de travestis e transexuais no mundo. Só em janeiro e fevereiro desse ano, de 2016, foram 60 casos, ou seja, um assassinato por dia. É alarmante que as pessoas não enxerguem isso, que as pessoas estão sendo assassinadas pelo simples desejo de ser, sabe? Por que eu não posso viver a minha vida e deixar que o outro viva a dele? Por que eu tenho que me incomodar tanto se o que a outra pessoa está fazendo entre quatro paredes é certo ou é errado, se o que a gente mais aprendeu na vida é amar ao próximo como a si mesmo? Então, se hoje eu falo sobre isso, e talvez eu fale com muita propriedade, porque isso não é uma coisa só que eu leio, que eu estudo, que eu tenho contato, é uma coisa que perpassa pelo meu corpo, perpassa pelo meu sangue, perpassa pela minha história de vida, e que o que eu quero contar para as pessoas é tentar mudar um pouco daquilo que eu fui, sabe? Então, usando a arte como uma maneira política de questionar e provocar uma mudança para que as pessoas sejam mais tolerantes, sabe? Sejam menos agressivas, menos cruéis. A minha vida inteira eu fui criado, feito menino. Eu aprendi os comportamentos que tinha coisa masculina, coisa feminina. O jeito de se comportar era diferente, as brincadeiras eram diferentes, o jeito de se vestir, de falar, de andar, tudo era diferente. Ainda bem que eu resolvi morar só, sabia? Porque eu acho que se eu vivesse com minha família ia ser muito complicado. Desde que eu me entendo por gente, assim, desde os meus 7 anos de idade, que sempre foi muito difícil viver com os meus pais. Anda como homem, fala como homem, se veste como homem, respira como homem. Eu não tava fazendo como uma mulher, eu tava fazendo como eu era de verdade. A Gisele é um ato performativo, né? É o ator trans, é o Silvério, que se traveste para poder interferir artisticamente na sociedade, para poder provocar para além do palco, né? Por mais que eu faça os espetáculos, a Gisele existe para ir no bar, a Gisele existe para ir no teatro, para ir no cinema, para ir na padaria, para tirar esse estereótipo de que travesti só pode existir à noite, ou travesti só pode existir na rua, ou travesti só pode existir na farrapos se prostituindo. A travesti, ela está em todo lugar e a gente precisa respeitar esse espaço dela. E aí a Gisele constrói esse lugar, sabe? Quando as pessoas veem a Gisele andando em pleno meio-dia aqui no centro da cidade, indo para fazer uma compra no Zafari, sabe? Então, assim, quando eu faço isso, é um trabalho performativo e de questão social. Eu quero abrir precedentes para as pessoas, dizer para as pessoas que nem toda travesti que elas vão encontrar está na cabeça de que ela vai ser ladrona, agressiva, mal educada, sabe? Que ela vai criar um barraco. Não, isso qualquer pessoa pode fazer, né? Uma senhora de 90 anos pode ser extremamente agressiva, ladrona, e criar um barraco dentro de um shopping ou dentro de um supermercado, dentro da padaria. Qualquer pessoa, porque nós somos iguais. Cara, o que me encanta na Gisele
talvez o fato dessa desconstrução, dessa caricatura para as pessoas, sabe? Quando a Gisele aparece, é muito engraçado. Eu tenho uma experiência muito bacana no supermercado aqui, que é quando eu ia de Silvério para esse supermercado, o cara pegava as coisas e me entregava assim. Ele colocava as coisas na sacola e me entregava assim, né? Sempre que eu ia de Gisele, esse mesmo atendente, ele entregava as coisas assim, olhando para a Gisele, e não era um olhar depreciativo, sabe? Era um olhar de admiração, assim. E é isso que eu falo, assim, à tarde, sabe? A Gisele indo à tarde no supermercado comprar alguma coisa, e aí de repente essa pessoa ficar admirada e assim, nossa, que bonita, sabe? Que educada, que bacana. Então a Gisele, para mim, a imagem que eu tenho da Gisele é esse lugar de intervir, sabe? A imagem que eu tenho dela é de agredir a sociedade por um outro viés, agredir de uma forma muito sutil, agredir a agressão, sabe? Agredir essa crueldade, aí vamos voltar à crueldade lá da minha infância, que eu cometi com a Barbosinha, com o Esdras, sabe? Então, acho que a Gisele é o reflexo oposto da crueldade que eu fui quando criança. Marcos Santana, 19 anos, mais conhecido como Milena. Encontradas na região de motéis em Goiânia. Mãos dadas, tiros na cabeça. Até hoje, nenhum dos suspeitos pelo homicídio foi preso.